paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo para falar por que Jesus não curou todas as pessoas. Como assim? Se a gente for lá em João capítulo 5, lá no, lá no versículo 1 até no 9, diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 pedras. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia, em certo tempo ao tanque se ajeitava a água. E o primeiro que ele desceu depois do movimento da água sarava, quando a enfermidade que tiver. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Muitos dizem que Jesus, por que Jesus teve que por que muitos para esperar muitos anos para curar esse homem? Tava há anos sofrendo. Bom, porque a gente não faz o que quer. Deus sabe o horário. Mas vamos entender. E o enfermo respondeu, no versículo 7: Senhor, não tenho homem algum, e quando a água é ajeitada, me coloque ao tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o seu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Aquele dia era sábado, Shabat. Muitos, olha só, Jesus curou aquele homem paralítico, tá? Foi um milagre, foi um sábado. Se Jesus curou ele, por que ele, muitos dizem, por que ele não curou as outras pessoas se ele estava muitas pessoas sofrendo, para doente, e Jesus viu elas, sabendo que elas estavam ali, esperando algum sinal, por que ele não curou? Bom, há uma explicação, porque no texto não diz que ele curou os outros, tá? Curou somente aquele homem, mas por que ele curou somente um homem? Há uma explicação. Por quê? Porque talvez aquele homem já não estava com tanta esperança que ele talvez seria curado naquele tanque. Porque toda vez, tanto que nas próprias palavras dele, ele fala que ele tentava ir até o tanque, mas descia outros antes dele. Ou seja, ele já estava com pouca esperança. Ou seja, Jesus curou talvez ele por causa disso também. E as outras pessoas, Jesus não curou porque elas ainda estavam com a esperança, sendo que aquele tanque era somente um tanque comum. Se a pessoa entrasse, ia ainda continuar enferma. Não existia anjo de fato ali. Não existia. Não, era um tanque pagão, digamos assim. Ou seja, as pessoas, por causa disso que talvez Jesus não curou as outras pessoas. Por quê? Porque elas estavam ainda acreditando naquilo e não buscar a Deus, em vez de acreditar que Deus podia curar elas, preferiu esperar um tanque, algum sinal do tanque, sendo que o tanque não faria nada por elas. E aquele homem já estava perdendo essa esperança, né? Até se o homem levasse ele lá, não, ele já tá vendo que quando as pessoas entrassem no tanque elas ficavam enfermas ainda, estavam enfermas e até pior ainda, ficavam doentes com tosse. E Jesus curou ele por causa disso, porque ele estava há muitos anos e por causa desses anos ele sofreu mais. Por quê? Porque ele toda vez tentava ir e nesses anos ele não conseguia. Mas Jesus curou ele. Então é claramente uma questão de fé. Você não deve ver como os outros pensam. Como assim? Você não deve achar que uma coisa vai dar certo. A única coisa que você só vai conseguir as coisas se tiver Deus. Não com as outras coisas que se dizem curar você, mas não curam.
As outras coisas que dizem que curam você não cura, mas Deus pode curar você, se você crer. Porque isso é questão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Paulo fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Eles dizem que Deus não cura, mas vamos entender. É porque eles não têm fé. Porque quem tem fé consegue ver a obra de Deus. A presença de Deus é manifestada aos que creem. O ímpio não consegue ver. Porque mas quem tem Deus verá.